Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 31 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no livro do profeta Jeremias, hoje capítulo 26, versículos de 1 a 9. A fadiga de um profeta. Jeremias é um exemplo claro de um profeta que luta com todas as suas forças para reconduzir o povo a Deus. Mas o povo não escuta, pelo contrário, o prende. Todo o povo amotinou-se contra Jeremias e disse: Tu morrerás. Como é difícil ser profeta! De um lado, Jeremias sente um fogo devorador, encerrado em seus ossos e não consegue contê-lo. Do outro, só recebe pancadas e cadeia. Jeremias é uma clara figura de Jesus, mas também aponta o caminho para cada um de nós e nos convida a não desistir nunca. Do livro do profeta Jeremias. No princípio do governo do rei de Judá, Joaquim, filho de Josias, veio a Jeremias esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Põe-te de pé à entrada da casa do Senhor, para dizer a todos os cidadãos de Judá que entraram para adorar na casa do Senhor tudo o que eu te mandar, sem nada omitir. Quem sabe eles ouvem e voltam atrás dos seus maus caminhos, que cada um vem seguindo. Então eu desistiria do mal que pensei provocar no meio deles por causa de suas más ações. Dirás: Assim diz o Senhor: Se não me obedecerdes, seguindo a lei que vos dei, se não atenderdes às palavras dos meus servos, os profetas que vos mandei e sem cessar continuo mandando, sem que os escuteis, então farei desse templo o que fiz com o de Silo, e desta cidade maldição para todos os povos da terra. Sacerdotes, profetas e povos, todos ouviram Jeremias dizer isso no templo do Senhor. Logo que Jeremias acabou de transmitir tudo o que o Senhor mandara dizer à população, os sacerdotes, os profetas e o povo o agarraram e começaram a gritar: Morra, morra! Porque profetizaste em nome do Senhor para dizer a este templo: acontecerá o mesmo que aconteceu ao de Silo, e que a cidade será destruída e ficará sem moradores? Toda a população se aglomerou no templo revoltada contra Jeremias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O acontecimento que hoje a palavra nos mostra nos leva a refletir com profundidade. Jeremias é um profeta sofrido e incompreendido. De um lado, sua forte e pessoal experiência com Deus o impulsiona a anunciar, e do outro lhe parece estar na frente de um muro de gelo que não quer se derreter. Um povo revoltado, mergulhado no pecado. De um lado, sua pessoal e forte experiência com Deus o conquista por inteiro e o lança no mundo. Você se lembra da famosa frase: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir? Havia em mim um fogo devorador, o Espírito de Deus, encerrado em meus ossos. Esforçava-me para contê-lo, mas não conseguia. De um lado tem esta forte e irresistível experiência, e do outro tem o fechamento maldoso do povo que não quer se converter, mas que, pelo contrário, quer matar este profeta da verdade. Sim, porque a verdade sempre incomoda quem não quer se converter. Jeremias se encontra entre dois fogos, Deus e o povo, e arrisca a morte todo dia. O povo chega a agarrá-lo para matá-lo, mas ele não recua. Quanto podemos aprender desse profeta? Em primeiro lugar, ele não quer o mal do povo, mas o bem. Jeremias anuncia a ruína do templo, que era o coração do povo judeu, não para lançar praga, mas para alertar o povo.
para que o povo se convertesse e nenhuma destruição acontecesse. Mas isso não foi acolhido. Jeremias dá a sua vida para um povo que quer matá-lo, exatamente como fez Jesus. Jeremias é um precursor de Jesus e mostra o caminho a todos nós também. É inútil pensar que anunciar, evangelizar, seja de graça. Anunciar custa. Para termos a força de anunciar, precisa antes ter uma pessoal e forte experiência de Deus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Uma experiência profunda de Deus. Havia em mim um fogo devorador, encerrado em meus ossos. O que está encerrado nos ossos não sai tão fácil. Irmãos, uma evangelização, um anúncio que mexe de verdade com o coração de quem escuta, tem suas consequências. Poderíamos dizer que anunciar tem sempre como consequência também um denunciar, ou seja, apontar o que não está certo. Um profeta que não denuncia o mal, não desmascare o mal, não abra os olhos e os ouvidos das pessoas que tem na frente, não é profeta. João Batista morreu tentando abrir os olhos de Herodes e da sua amante. Estevão morreu tentando abrir os olhos dos judeus que não queriam aceitar Jesus. Jeremias chega à beira da morte pelo seu anúncio. Hoje não é possível fazer diferente. Um profeta bajulador, puxa-saco dos ouvintes, não pode ser um profeta. Não se trata de guerrilha e nem de politicagem, mas de amor. Vocês lembram a famosa viagem de São Francisco ao Oriente para evangelizar o sultão árabe? São Francisco tinha bem claro que podia ser morto, martirizado, como muitos no seu tempo, mas quis igualmente chegar até o sultão Al-Malik al-Kamil, entre a quarta e a quinta cruzada. Naquela ocasião, São Francisco disse: Sou arauto do grande Rei, o Deus do amor, Senhor de todas as coisas, que enviou no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós numa cruz, mas que vencendo a morte pela morte, ressuscitou e subiu aos céus, onde senta à direita de seu Pai. E todo aquele que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Eu vim para trazer-vos esta boa nova, a fim de que vos torneis seus súditos. São Francisco não quer acusar e nem ofender, mas ilumina o sultão e todos os seus sacerdotes que precisavam se converter para serem salvos. O sultão ficou tão atingido que um cristão fosse até ele sem espadas e armaduras, com trajes pobres, sem violência, e pensou: se esse homem arrisca sua vida para salvar a minha, então essa religião merece respeito. Bem sabemos que depois o sultão o deixou ir embora com presentes e lhe permitiu enviar seus frades na Terra Santa para proteger os lugares santos. A atitude do profeta não é mandar ninguém para o inferno, muito pelo contrário. A missão do profeta é anunciar o caminho do céu, alertar sobre os perigos do pecado que arrasta para a morte. É exatamente esse anúncio que abre os olhos para não cair nos caminhos de morte, que incomoda quem está carcomido pelos vícios e não quer conversão, porque custa demais. O profeta é movido pelo amor, por um grande amor, e sua atitude é se entregar totalmente, deixando que seja Deus a defendê-lo. Pouco depois do trecho que estamos meditando, encontramos a frase de Jeremias que diz: Quanto a mim, estou em vossas mãos. Fazei de mim o que achardes. Ficai, porém, sabendo que se me matardes, Deus pedirá conta a vocês do meu sangue, porque foi Ele que me mandou.
Com a mesma atitude, São Francisco se apresentou diante do sultão, bem sabendo que só Deus podia defendê-lo. O profeta é uma pessoa que arrisca a vida para salvar a vida dos outros. Salvar a vida de quem está adormecido na morte e não quer sair da força, não quer se salvar. A missão de libertar os irmãos é uma missão muito difícil, porque muitas vezes a pessoa está tão esmagada pela sua escravidão que não procura mais libertação, se acostumou a ser escravo e não quer nada mais. Vocês lembram que também Moisés arriscou de ser morto pelo seu próprio povo, quando Deus o enviou a libertá-lo da sua escravidão. Pouco faltou que fosse linchado, porque o faraó se tornou mais duro ainda no início do processo de libertação. A coisa mais difícil não é libertar uma pessoa de seus inimigos, de seus vícios, mas libertá-la de si mesma. Convencê-lo a sair de sua escravidão interior. Os vícios escurecem até a vista interior e não permitem enxergar a verdadeira salvação. Assim foi por Jesus, morto pelos homens, que ele veio salvar, morto por nós, que fomos salvos por ele. Jesus morre por mim, que o mato com os meus pecados. Este é o grande mistério. Este é o aspecto desconhecido da vocação profética. Não ser morto pelos inimigos, mas pelos amigos. Dar a vida pelos amigos, para que eles tenham a força de se levantar. Se um profeta acha que será acolhido com uma salva de palmas pelo seu povo, então é melhor que ele não seja profeta. Precisamos entender que doar a vida comporta um dar a vida, ou seja, se sacrificar de verdade. Jesus não foi morto pelos romanos, inimigos do povo judeu, mas pelos seus próprios irmãos judeus. Isso vai acontecer sempre. A maior dor virá das pessoas que nós estamos tentando salvar. A maior luta não é com os de fora, mas com os de dentro. Se um profeta não entende isso, irá desanimar rápido, irá se revoltar. Mas quem quer ser como Jeremias, como Moisés, como João Batista, como Jesus, deve estar disposto ao martírio provocado por aqueles que ele mais ama. Às vezes nos perguntamos por que a nossa evangelização, o nosso pastoreio, não tem o efeito que desejamos. A resposta é simples, porque não temos a profundidade do profeta Jeremias, não temos sua determinação, nem a sua experiência pessoal de Deus. Essas três coisas, a profundidade, a determinação, a experiência pessoal de Deus, tornariam a nossa evangelização muito eficaz. Para anunciar com eficácia, precisamos estar profundamente convencidos e apaixonados por aquilo que sai da nossa boca, dispostos a dar a vida por aquilo que anunciamos. Somente assim arrastaremos multidões atrás de nós. Evangelizar não é um puro jogo de mandar boas mensagens no Face ou no WhatsApp. Apesar disso ser uma coisa boa, mas não é suficiente. É necessário uma vida anunciante, uma vida evangelizante. Sem isso, nunca a nossa boca falará palavras atraentes. Irmãos, é necessário uma vida na santidade, vivida com coragem, coerência e constância. Isso não deve ser uma desculpa para nos fechar no nosso casulo e dizer: eu não tenho uma vida santa, então vou ficar em casa, grudado no meu celular, jogado no sofá, comendo pipoca. Isso é o que muitos pensam, mas a palavra de Deus não nos convida a isso. Não autoriza uma vida de ócio e preguiça. Se diante do desafio da evangelização eu prefiro me esparramar no sofá, deixando-me enfeitiçar pelo celular, então Deus não entrou no meu coração.
precisa que eu pare e me pergunte: para onde vou? Aonde me conduz o caminho que estou percorrendo? No mínimo, a atrofia dos meus músculos e a cegueira dos meus olhos que não aguentam mais a tela do celular. Esse caminho me conduz à solidão. Não saio mais com meus amigos porque sempre falo com eles no Face. Até o namoro se torna uma coisa virtual. Vamos ler novamente esse trecho de Jeremias para que nos ajude a compreender este grande mistério. Dar a vida pelos nossos amigos, pelos que mais amamos. No princípio do governo do rei de Judá, Joaquim, filho de Josias, veio a Jeremias esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te de pé à entrada da casa do Senhor, para dizer a todos os cidadãos de Judá que entraram para adorar na casa do Senhor, tudo o que eu te mandar, sem nada omitir. Quem sabe eles ouvem e voltam atrás dos seus maus caminhos, que cada um vem seguindo. Então eu desistiria do mal que pensei provocar no meio deles, por causa de suas más ações. Dirás: assim diz o Senhor: se não me obedecerdes, seguindo a lei que vos dei, se não atenderdes às palavras dos meus servos, os profetas que vos mandei e sem cessar continuo mandando, sem que os escuteis, então farei desse templo o que fiz com o de Silo, e desta cidade maldição para todos os povos da terra. Sacerdotes, profetas e povos, todos ouviram Jeremias dizer isso no templo do Senhor. Logo que Jeremias acabou de transmitir tudo o que o Senhor mandara dizer à população, os sacerdotes, os profetas e o povo o agarraram e começaram a gritar: morra, morra! Porque profetizaste em nome do Senhor para dizer a este templo: acontecerá o mesmo que aconteceu ao de Silo, e que a cidade será destruída e ficará sem moradores. Toda a população se aglomerou no templo revoltada contra Jeremias. Vamos sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a ser determinados e gratuitos na nossa missão de amor, sem desânimo e sem procurar recompensa terrena.
Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Paz e alegria a todos. Havia em mim um fogo devorador. Paz e alegria a todos. Presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna, te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, tua força é bem maior. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Despojo tudo que é meu, a ti entrego. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços e só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força